Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é o temor a Deus? Como temer a Deus? O fato é que nós não sabemos temer a Deus de forma salvífica sem a direção da sua palavra. Esse temor vem do ouvir a palavra de Deus, como afirma Davi em Salmos 34. Venham, meus filhos, ouça-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Moisés também afirma o fato de nós precisarmos aprender a temer a Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em teus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Veja que em todo tempo o temor ao Senhor surge através do conhecimento dos teus mandamentos e da obediência a esses mandamentos. O temor a Deus é dar-lhe reverência, respeito por saber quem Ele é, quão glorioso Ele é e qual a posição que Ele ocupa. Existe uma diferença entre medo e temor. E uma parábola que explica bem isso é a dos 10 talentos em Lucas 19, onde o fazendeiro rico sai em viagem, porém deixa algumas moedas com seus funcionários e manda eles negociarem para que se multiplique aquele valor e ele venha ter lucro. Quando esse fazendeiro chega à cidade, ele chama os funcionários para saber o resultado. Então os 2 primeiros negociaram e conseguiram multiplicar aquele valor que o fazendeiro os havia ordenado. Porém, teve um funcionário que, por medo, enterrou a moeda e devolveu a quantia exata que havia recebido. O medo surge onde não precisa temer. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Ou seja, ele tinha autorização e uma ordem que era de fazer multiplicar aquele valor. Não tinha motivos para ele ter medo, porque podia negociar com aquele dinheiro. O medo te aprisiona, faz você não prosperar, atormenta a sua mente ao ponto de você não ver saída, não encontrar solução. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? O medo não vem de Deus, e sim de Satanás, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado, porque o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Por isso, Lucas nos adverte no capítulo 8, Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhes dizendo, não temas, crê somente e serás salva. E Paulo nos confirma isso em Romanos 8, porque não recebestes o espírito de escravidão para novamente estardes em temor. A palavra novamente se refere ao estado de medo. O que Paulo menciona aqui é que o mesmo espírito que outrora age como escravidão nos apontando a condenação eterna, esse mesmo espírito age como adoção, se unindo com o nosso espírito para testificar nossa filiação. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Não é o conhecimento da vontade de Deus, mas nossa sincera sujeição a ela que prova nosso temor do Senhor. O que é o temor a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Como temer a Deus? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O medo nos afasta de Deus, como o caso de Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis. E o temor a Deus nos aproxima, nos traz para Ele, porque sabemos quem Ele é, e sabemos que se há arrependimento verdadeiro, os nossos pecados são perdoados e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Para os que estão em Cristo, e desses que estão em Cristo, nenhum dos quais o Pai deu ao Filho, Jesus, se perde.
É o temor a Deus que faz o homem escapar da ruína espiritual e da morte eterna. Os que recusam a correção de Deus, diz Provérbios, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum.